Oi, bem-vindos ao BW Talk, o podcast do BW Talmidim. Eu sou a Jenny e hoje estamos aqui com a Gabs. Hoje invertemos um pouco os papéis, sempre ela que entrevista as empreendedoras. E hoje a gente vai entrevistar ela, saber um pouquinho da história dela. Gabs, obrigada por topar. Eu sei que você gosta de contar a sua história porque ela é muito bonita, né? Eu já sei um pouquinho, né? Que a gente já se conhece, tem as outras aulas. Mas hoje a gente queria enfatizar um pouquinho nessa parte. Para quem não sabe, o BW é um braço do Ministério Talmidim e a gente traz conteúdos para mulheres empreendedoras. É um curso que a gente tem, né, uma mentoria, um tempo de mesa. E esse ano a gente está investindo um pouco mais nesse conteúdo para ajudar outras mulheres que não puderam entrar na mentoria. Então a gente vai fazer mais conteúdo no Instagram, com o podcast, com o Talk. Então sejam muito bem-vindas. Gabs, conta um pouquinho da sua história como empreendedora, como tá hoje, como foi. Traz os pontos que você acha mais importante. Bom, primeiro, obrigada, Jay, por estar me entrevistando hoje. Uma honra. Né? Trocamos de lugar. É. E eu sempre, né, falo em todos os podcasts, porque, né, eu falo bastante mesmo. Mas muito legal hoje eu conseguir trazer, né, o meu lado empreendedor. E é uma honra pra mim estar aqui com você. Obrigada. E obrigada por caminhar comigo nesse projeto, né, que é tão importante, né, na vida das mulheres e tem frutificado, né? Nós estamos aí no 4º ano de projeto e a gente tem muitos frutos aí pra colher, né, do BW. Graças a Deus, né? Um projeto que Deus colocou no nosso coração e que a gente tem obedecido em continuar. Mas assim, a minha vida empreendedora começa cedo, muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos nos negócios dos meus pais. Eu fazia artesanato na feirinha de artesanato da praia. Então eu falo que assim, se tudo der errado, eu for embora pra praia vender minha arte, eu consigo fazer, porque eu realmente vendia minha arte na praia. Comecei assim. Comecei ajudando os meus pais ali, trabalhando no negócio deles. Depois comecei a trabalhar em salão de beleza, ainda com 14 anos, de recepcionista. Ali fui me desenvolvendo, fiz vários cursos. E depois fui trabalhar em recepcionista de imobiliária, porque pagava um pouquinho mais, e naquela época eu tava precisando, né, realmente a questão financeira contava muito em casa, né, de conseguir ajudar na renda, ou de eu conseguir pelo menos manter as minhas coisas. E com 17 anos eu entrei numa multinacional, eu tava prestes a entrar na faculdade, e aí eu falo que Deus começou a movimentar as coisas ali, porque eu ganhava o valor exato da mensalidade da faculdade, e eu lembro que eu prestei vestibular, e a minha falava assim, você é doida, como é que você vai fazer vestibular sendo que você não consegue nem pagar a faculdade? Eu falava, eu não sei, eu sei que eu vou pra faculdade, porque era o meu sonho chegar na faculdade, né? E eu fiz o vestibular, paguei a matrícula com aquele meu salário do mês todo, e um mês antes de eu pagar a primeira mensalidade e começar a faculdade de fato, eu entrei numa multinacional para ganhar o dobro do que eu ia pagar da faculdade. Então eu ia conseguir pagar a faculdade e ainda ter, né, ali o dinheirinho que eu tinha para poder comprar as minhas coisas. E entrar no mundo da multinacional, eu me formei em administração, né, fiz a faculdade de administração, e entrei, né, dentro dessa carreira numa multinacional, mudou a minha vida, assim, porque eu comecei muito nova, dentro de uma cultura empresarial muito forte na empresa onde eu trabalhava, então eu fui moldada dentro daquela cultura e eu aprendi a trabalhar já em uma grande empresa, então eu fui moldada nesse processo de saber estar em várias reuniões, de aprender sobre processos, de trabalhar com sistemas, de trabalhar com grandes equipes. E como você conseguiu entrar tão nova na empresa? Foi pelo projeto... Aqui em Valinhos tem patrulheiro, jovem aprendiz? Não, né? Era CLT mesmo, tinha uma vaga que precisava preencher urgente, e eu tinha uma amiga muito próxima que trabalhava lá, e era pra fazer arquivo, pra você ter uma noção. Eu tinha, na época era a época de borderô ainda, quem é mais antigo fazia arquivo físico, de nota fiscal, com comprovante de pagamento, e ter que literalmente grampear as coisas e colocar numa pasta e catalogar no arquivo da empresa. Então ela falou assim, isso não precisa, né, de qualificação pra fazer, né? E aí, eu lembro que ela me ligou e ela falou, você topa? E eu falei, topo, né? Vamos lá, bora fazer arquivo, né? Eu ia dar conta de fazer. Só que aí nisso eu realmente fui me desenvolvendo, porque eu fui fazer na faculdade, fui aprendendo na prática, né? Tanto na faculdade e aprendendo ali no trabalho. E eu fui me desenvolvendo ali na carreira. Então eu fiquei por quase 10 anos trabalhando na área financeira, fiscal, em análise de projetos, gestão de projetos. E qual foi a faculdade que você fez? Administração. Administração. Então tinha tudo a ver ali. Tudo a ver, né? Na verdade, assim, eu acho que eu fechei o vestibular mesmo na hora que eu tive certeza que eles estavam me contratando. Que aí ele falou assim, você vai fazer faculdade? Eu vou.
Tô lá, vou fazer administração. E aí eu fiquei por quase 10 anos, assim. E eu falo que essa minha veia empreendedora, eu consegui utilizá-la muito bem dentro do CLT, porque eu tava ali, trabalhava numa área operacional, e eu não conseguia ficar só ali, né? Eu sempre caçava outra coisa pra fazer, queria ajudar alguém ali, dava uma sugestão pro chefe e tal. Então eu falo que eu empreendia dentro do CLT. E eu falo até pras meninas dentro da mentoria do BW, pras pessoas que, né, que eu conheço, que às vezes você não precisa ser um empreendedor de fato, ter o seu próprio negócio. Você pode empreender da onde você trabalha, né? Dentro ali do seu nicho do CLT, onde você está plantado, né? Ali. E isso foi muito positivo pra mim, porque eu tive muitas oportunidades profissionais, me desenvolvi muito e eu fui formada ali dentro de uma carreira que culturalmente era muito forte e tinha uma base empresarial também muito forte. E aí, depois de quase 10 anos, surgiu a ideia e a vontade de empreender de fato. E aí eu me programei pra sair, deixar o CLT e abrir o meu próprio negócio. Você ficou 10 anos na mesma empresa. Na mesma empresa. E aí foi na terapia que eu descobri que eu queria voltar para a área da beleza, ou que era uma das minhas vocações, né? Então eu tinha toda a bagagem de gestão de negócios que eu estava trazendo ali da parte do CLT e ia aplicar no meu próprio negócio. Mas eu sabia também que eu ia ter que começar do zero, tudo de novo. Então eu fui fazer curso, eu fiz curso de depilação, eu fiz de cabelo, eu fiz de maquiagem. Então eu sabia que eu queria virar uma marca, né, um salão ali futuramente, mas que no começo ia depender muito de eu colocar a mão na massa também. Então eu fiquei ali 1 ano e meio fazendo meio que paralelo. Eu fazia o curso de depilação e tava o dia inteiro trabalhando no escritório. Fazia curso de depilação à noite, fazia de sábado. E aí fui ali me desenvolvendo. E aí de fato saí, casei, foi no mês que eu casei. Então deixei o CLT, casei, me mudei pra Valinhos. Foi aí que eu me mudei pra Valinhos. Uma mudança radical. Radical. E comecei ali a empreender. Então eu tinha um projeto de salão a domicílio. De início, a minha vontade era que todo mundo pudesse ter o salão em casa, então assim, agendar uma unha, uma massagem, um cabelo e o profissional chegar até a sua casa. No meio do caminho, as coisas mudaram, eu conheci uma pessoa do mercado pet e a gente teve uma ideia de montar um salão de beleza pet friendly, onde pessoas e pets pudessem frequentar o mesmo ambiente, tanto para ter serviços para o pet quanto para as pessoas. Abri esse salão, foi um grande projeto, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando no desenvolvimento dele. Abrimos e fechamos na pandemia. E aí eu falo que assim, a mão de Deus também mais uma vez, porque a gente decidiu fechar o negócio antes que a pandemia estourasse. E eu acho que se eu tivesse continuado ou insistido 1 mês a mais, eu poderia ter tido um problema, um prejuízo muito maior. Mas foi assim, hoje eu vejo que eu tava andando fora do propósito, não era aquilo que Deus tinha pra mim, e eu achava que com o dinheiro que eu tinha investido, com o conhecimento que eu tinha, eu ia conseguir levar o negócio pra frente. E depois de todo o tombo mesmo que eu levei, assim, porque eu levei, né, um tombo financeiro, um tombo emocional, porque imagina, eu tinha acabado de fechar uma empresa e entrou a pandemia e eu fiquei lá em quarentena, em casa, sozinha. E eu lembro que eu tava, tipo assim, todos os móveis do salão em casa, eu tentando vender as coisas pra poder recuperar o máximo de dinheiro possível que eu conseguisse. Pra mim, emocionalmente, isso foi muito difícil, porque era um sonho que tinha, né, acabado, e eu entrei na pandemia achando que a gente ia ficar 15 dias em casa e nós ficamos 2 anos. Né? Então pra mim emocionalmente foi muito difícil. Mas aí depois no meio ali da pandemia, que aí eu fui, né, me reconectei de novo com Deus, voltei pra Jesus, que era algo que eu tava afastada também naquele momento. Então, por exemplo, eu montei esse salão sem nenhuma vez orar e perguntar pra Deus se era aquilo que ele tinha pra mim. Tipo, eu tinha o dinheiro e eu tinha o conhecimento. O que mais pode dar errado? Eu pensava na época. Só tudo deu errado. E eu falo assim, nossa, como Deus foi bom comigo mesmo assim, porque aí eu pude realmente entender que eu tava andando fora do propósito dele. E ele precisou me colocar nessa situação ruim para que eu voltasse para os caminhos dele e entendesse de fato o meu propósito, né? De estar caminhando naquilo que ele tinha para mim e realmente entender os planos dele e não querer fazer as coisas pela força, né, do meu braço, com as minhas ideias, com os meus recursos. Sabe, de falar, não preciso de mais ninguém, eu tô aqui fazendo pelo meu recurso. E aí nisso eu continuei na área da beleza, só que numa carreira menor, só voltei como auxiliar de cabelo, então assim, fui carregar saco de toalha, varrer chão. E eu lembro que minha mãe falava assim, volta pro corporativo, manda o currículo de novo, liga pras pessoas, eles vão te recontratar, não sei o que. E eu falava assim, não quero. E Deus me colocou para trabalhar com o Neto Capelli, né? Que hoje é meu pastor. Sim. Então ele foi ali me pastoreando
enquanto eu varria o chão dos cabelos que ele cortava, ele foi me ensinando tudo que ele sabia. E eu fui, né, amadurecendo a ideia de estar naquela profissão, de realmente fazer daquilo o meu ganha-pão de novo, me reestruturar financeiramente, emocionalmente. E Deus ali foi me tratando. E eu fui ali realmente na humildade de realmente descer mesmo da casa do oleiro e permitir ser moldada de novo. Porque ali eu fui quebrando as minhas ideias, as minhas crenças, os meus sofismas. Nosso orgulho, né, O também, né? orgulho, exato. E Deus foi me tratando ali de uma forma sobrenatural. Até que eu assumi a cadeira como cabeleireira no salão. O Neto, né, se aposentando e eu assumindo ali uma nova carreira. Fiquei aí 4 anos com essa carreira autônoma, então eu falo que era meu próprio negócio, mas de uma carreira autônoma. E agora Deus começou a movimentar as coisas de novo, né? Nesse meio tempo eu tive filho, né? Tive a Lulu que tá com 1 ano e meio, agora eu tô grávida da Júlia de novo. E antes da agora eu descobri que tava grávida da Júlia, grávida pela segunda vez, Deus começou a movimentar as coisas para o mercado digital, que era algo que eu nunca imaginei fazer. Então ele começou a me prospectar para pessoas onde estão me buscando por trabalhos em gestão de negócios, que era algo que eu achei também que eu não ia voltar a trabalhar, ou que eu ia me ver de novo nesse ambiente um pouco mais corporativo, um pouco mais estratégico. Mas Deus falou assim, olha, eu te dei esse talento, né? Você ficou ali por 10 anos, não foi algo perdido, né? Existe um propósito ali. E hoje em dia eu tenho ajudado empresas que estão começando, ou empresas que já estão aí caminhando, a estruturar seus negócios, a gerenciar processos, a gerenciar a equipe, com os conhecimentos que eu trouxe desde lá da multinacional. E também estou produzindo bastante conteúdo para rede social, né? Porque eu acho que essa parte que a gente estava até falando nos bastidores, né? De eu falar bastante, precisa ser algo, né? Precisa contribuir de alguma forma. Sim. Então eu entendi também que Deus estava me colocando para falar. Então, assim, eu também não queria ser mais uma pessoa na internet falando sobre coisas fúteis. Então, se eu posso entregar para as pessoas conhecimento de graça, e a minha rede social hoje pode ser uma fonte disso, eu vou fazer. E você dá várias dicas também sobre planejamento, né? Gestão de tempo, né? Isso é muito legal. Então, as mulheres que muitas vezes são multitarefas se identificam, né? Porque você mostra a rotina do dia a dia, né? Pelo que eu acompanho, a rotina da Lulu, daqui a pouco da Júlia. E como conciliar tudo que pode facilitar, as dicas, tudo isso, né? Então, agora então você tá indo para tá tendo mais uma mudança, então. É essa área que você vai conciliar, como ficou? É mais uma mudança de carreira. E aí eu lembro que na primeira vez quando eu fiz, né, do mundo corporativo para a área da beleza, eu tava com muito medo de dar muito errado. E porque eu tava realmente fazendo só, né, por aquilo que eu tava acreditando que seria o certo. E agora, como Deus já me falou antes que esse era o caminho a seguir agora, eu tô só obedecendo. Então, às vezes as pessoas me pedem um orçamento para consultoria e eu falo assim, mas você quer que eu seja a consultora da sua empresa? É sério? Você tá me chamando? Eu tô achando estranho. Ou alguma marca vem e fala, olha, eu queria divulgar minha marca no seu Instagram. E eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha equipe e eu falava assim pra ela, eu não quero fazer algo no Instagram que seja, tipo, igual todo mundo faz, ou que, ai, olha que legal isso aqui, gente, comprem, clica nesse link porque é legal e eu tô divulgando. Eu quero que as pessoas, através do meu trabalho ali na rede social, entendam empresas com propósito, conheçam empresas de valor, sabe? De você olhar uma empresa que tá começando, que tá ali dando sangue para poder fazer a empresa acontecer e eu poder ser uma fonte de bênção na vida dela e conseguir falar através das minhas redes, tipo, gente, olha essa empresa, olha o que ela faz, olha como é legal, olha como o produto deles é diferenciado. E de quebra também dar dicas para as empreendedoras que me seguem também, né? Tipo assim, olha como essa empresa faz isso bem, olha como você pode agregar no seu negócio, né? Você tá de quebra indicando um produto ou um serviço, mas por trás mostrando ali a parte do business da pessoa, né, de negócios da pessoa. E foi algo que realmente Deus foi direcionando e eu assim, eu vou estruturando as coisas, tipo, então tá, então eu vou montar um Media Kit. Aí eu ficava assim, gente, por que eu tô montando um Media Kit? E aí eu monto o Media Kit, e aí a pessoa que trabalha comigo nas redes sociais fala assim, que é a Bia, ela fala assim, tá, então aí hoje você só posta um trechinho dele assim, para as pessoas saberem que você tem um Media Kit. Aí eu falava assim, ai, mas será? Será? E eu lembro que assim, eu fiz esses stories, era tipo assim, quase 10 da noite. Ela falava assim, não deixa de postar hoje. E aí você posta, e você fala, olha, quem quiser meu Media Kit, é só me pedir que eu mando. Aí eu, imagina, não vou, né? Aí eu fiz, tipo assim, não, tá bom, vou fazer. Uma insegurança, né? Postei e fui dormir. No dia seguinte, 3 pessoas, oi, me manda seu Media Kit. Aí eu, Deus. Ai,
É verdade, né? Então tá bom, Deus tá obedecendo. Então, tipo, eu tô entendendo. Então, eu vou caminhando. Então, assim, eu tô caminhando cada dia um passo pra um lugar onde eu ainda não sei onde vai dar, mas que Deus tá mandando eu ir. E isso é um pouco do que a gente trabalha na mentoria do BW mesmo, né? Então, é um tempo de mesa mesmo, né? São poucas pessoas. E aí a gente conversa e tenta fazer as mentoradas chegarem nesse ponto. Qual que é o meu propósito? Ou eu já sei o meu propósito, mas como isso que eu tô fazendo vai abençoar outras pessoas, né? Abençoar a minha família, como eu vou conciliar tudo isso? É isso ou não é? Porque essa é a parte mais difícil, né? Então, no BW, a gente não tem uma resposta para a pessoa, mas a gente ajuda a pessoa a chegar nesse caminho, né? O que eu tenho que pensar, como a gente ora, inclusive isso que você falou que teve dificuldade quando você não sabia ainda qual era o seu propósito, né? E emocionalmente foi muito difícil. Uma das matérias que a gente tem lá também é a regulação emocional por conta disso também. Então a gente sabe, né? Inclusive agora na nossa igreja está tendo essa série dos frutos, né? Que Maravilhoso. está muito ligado a isso também. Como as emoções, como a gente não conseguir dominar nossas emoções interfere em toda a nossa vida, inclusive no nosso lado profissional. Né? E a insegurança, isso, né, de insegurança, todo mundo tem insegurança em algum ponto, mas você ter a insegurança não é o problema, mas você deixar de fazer por conta da insegurança né? Essa que é a diferença, né? Então, até no estudo mesmo do SUS, estava falando, né, irar, mas não pecar, né? Então, quer dizer, a gente vai se irar, a gente vai ter insegurança, vai ter essas coisas, mas é o que a gente vai fazer com isso, né? E aí você está conseguindo ainda, né, superar essas dificuldades, eu sei que logo vai estar fichinha para você, né? Ai, oremos. Porque tá super legal, eu acompanho. Ai, obrigada. Muito gostoso de acompanhar. E nesse processo todo, você falou de algumas dificuldades, mas qual você acha que foi o maior desafio para você, principalmente nessa mudança de carreira, né, do corporativo para o ramo da beleza, assim, que foi o mais tempo, né, que você ficou, e agora, né, da beleza para mídia, né? São duas transições. Do CLT pro autônomo, eu acho que nessa época o que mais pegou era a parte financeira, porque eu tinha esse receio de abrir mão de um salário fixo, de benefícios, para ir para uma carreira onde eu não sabia se eu ia ganhar, né? Quanto eu ia ganhar, quanto eu ia conseguir faturar. E na época eu lembro que eu ficava assim bem apreensiva e a gente se planejou financeiramente em casa para passar por essa fase. Mas como eu sempre tive a minha independência financeira, mesmo que seja assim, né? Tinha R$10 na conta, mas era R$10 que era meu. Eu fiquei um tempo dependendo só da renda do marido, né? Então a gente se programou para que ele assumisse as contas da casa e tudo mais. Mas eu tava muito acostumada a caminhar sozinha, tipo, com o meu dinheiro, né? Sem precisar da satisfação e tudo mais. Então eu lembro que isso era uma insegurança minha, mas eu lembro que foi tão leve depois que a gente foi passando, assim, Deus realmente foi provendo, mesmo que eu não estivesse perguntando pra ele que esse era esse caminho que ele queria pra mim ou não, Deus realmente nunca deixou faltar nada, mesmo nos momentos em que a gente tava lá fechando o salão com uma dívida enorme, Deus foi assim, nos detalhes, né? Eu lembro que quando eu entrei no salão para ser auxiliar do Neto, eu tinha renegociado toda a minha dívida para pagar um valor X por mês. E aí meu marido falava assim, Gabriela, você precisa arranjar um trabalho que você só pague isso, pra gente conseguir desafogar das contas da casa. E aí eu lembro que quando eu entrei no salão era exatamente o valor que eu ia receber. Tipo, é um testemunho assim que eu falo assim. Eu lembro que eu gritava no carro e eu falava assim, vai, é o valor, tipo assim, eu vou ganhar tanto. E minha mãe falava assim, mas é pouco. Eu falava assim, mas era o que eu precisava. Era o suficiente. Era o suficiente. Então, assim, não era pra... agora tô bem de novo, tô ganhando bem de novo. Não, mas Deus sabia que o que eu precisava naquele momento era aquele valor. E era exatamente o valor que eu ganhava lá. E eu ficava assim, eu lembro do dia, tipo, de eu estar no carro realmente, tipo assim, meu Deus, tá fazendo algo diferente aqui. E eu conhecia a palavra, né, só não estava próxima, mas eu sabia que era Deus que estava cuidando das coisas. E agora, é uma fase diferente, né, agora eu sou mãe, as prioridades mudam mesmo quando a gente, né, tem um filho pequeno ali para dar conta, porque eu tenho o Gabriel, que é meu enxado, que mora comigo, faz parte, né, da minha rotina, mas que já vai fazer quase 17 anos, então é uma outra demanda, assim, de preocupação, né, por exemplo, eu não preciso sair de casa e me preocupar se ele vai conseguir jantar, né, sozinho. Hoje, pra vir pra cá, eu precisei organizar toda a janta da Lulu pra estar aqui pra gravar. Então eu falo que hoje são outras dificuldades.
Mas agora eu acho que é mais leve porque eu sei que cada passo que eu dou, eu sei que eu tô perguntando pra Deus antes, então isso traz uma segurança e uma leveza, né, pras decisões. Por mais que sejam decisões em que a gente precisa caminhar pra ela, porque também às vezes a gente pode ficar empacado, né, tipo, então mas o que que eu faço? Então Deus tá mandando eu ir, mas aí eu vou e às vezes traz essa ansiedade. Eu sinto às vezes essa ansiedade. Mas eu paro, né, é aquele negócio, para um pouco, ora, escuta um louvor, respira, fica na presença de Deus um pouquinho, porque às vezes eu lembro que essa semana passada mesmo, eu tava ansiosa com uma coisa em casa, de obra em casa, assim, agora que a neném vai nascer e a gente fazendo uma reforma em casa, e aí eu olhei uma parte específica do que precisava arrumar em casa e eu falava assim, ai Deus, eu precisava terminar essa parte aqui, que hora que vai terminar? Com que dinheiro vai fazer? Ou que horas? Porque meu marido é aquele que gosta de colocar a mão na massa, ele tava fazendo tudo. E aí eu orei na segunda-feira e eu pensando assim, nossa, o ideal seria que viesse alguém, uma mão de obra específica para fazer esse trabalho. Na sexta-feira a mão de obra apareceu. Uma pessoa nos abençoou e falou, tô mandando as pessoas aí pra terminar. E aí eu fico assim, nossa, sabe, você fala, Deus tá me ouvindo. Então, pra tudo que, a diferença, né, da primeira transição pra agora, é que pra tudo agora, por mais que traga essa ansiedade, porque eu acho que é natural, você tá fazendo uma transição, você tá mudando as coisas de lugar aí, né, aquilo que você tá habituado a fazer, tanto de atividade, quanto de renda, de posicionamento, mas o perguntar pra Deus, né, colocar a ansiedade nele e falar, ai Deus, eu precisava disso. Às vezes ele vai responder de tipo, nem era isso que você precisava, né? Vou dar um jeito de, né, um jeito E de muitas outra perguntas coisa. que a gente faz, isso a gente trata na aula também, muitas perguntas que a gente faz de assuntos específicos, né? Empreendedorismo, profissão, família, já tá tudo respondido na Bíblia também, né? Então, eu Só quero falta um a gente sinal buscar. assim, se aquele copo cair daquele jeito, né? Inventa alguma coisa ou alguém vai ter que me falar. Tem algumas confirmações que a gente precisa, mas algumas outras coisas já tá na Bíblia, né? Quando a gente faz o Agosto de Deus, tem provérbios lá, Nossa, cada lapada na cara, né? Tudo a gente vê e tá lá escrito certinho o que é bom, o que não é, o que a gente tem que buscar, onde a gente vai ter que buscar. Tá tudo especificado lá, né? E a paz, né? A paz de Deus também é um dos sinais, né? A gente sentir paz. Não significa que não vai sentir ansiedade, que não vai sentir insegurança, medo também, né? Mas aí a gente sabe com quem contar e o que fazer, né? Já tá tudo bem específico. E quando foi o momento que você falou, é isso, estou no meu propósito, agora acertei com Deus, ou estou feliz, cheguei onde eu queria chegar? eu acho que o propósito, até a gente lendo, né, o livro Uma Vida com Propósito, que a gente lê todo ano com a turma do BW, eu sempre fico reflexiva será que nosso propósito é único? Ou será que Deus vai te dando propósitos, né? E eu acredito muito em que Deus tem o propósito, né, dele com o mundo e que ele nos insere no propósito. Assim, o meu papel dentro do propósito de Deus é aquele. Então eu falo que o meu dom da comunicação, que a gente fala, né? Ah, Gabs fala muito. Gente, eu falo mesmo e eu tenho um orgulho, por exemplo, dos minhas clientes do salão, de quantas famílias eu consegui ganhar para Jesus, porque eu tive coragem de falar, ou que numa conversa eu consegui abordar e falar de Jesus para ela e ela conhecer, né, a igreja, conhecer a comunhão entre os irmãos, que era algo que ela não conhecia. Então eu falo assim, o meu propósito está muito atrelado à comunicação. Então assim, para onde Deus estiver me levando, independente da carreira, hoje eu entendo isso, depois de fazer uma segunda transição de carreira, eu entendo que Deus pode me levar para lugares em que eu preciso me comunicar. Então pode ser que eu esteja dentro de uma sala de escritório, pode ser que eu esteja atendendo, cortando um cabelo numa cadeira de salão, pode ser que eu esteja com uma câmera falando com a internet, mas eu sei que Deus tem algo na minha vida através da comunicação. E todas as vezes que eu me questiono, ou que eu me julgo, ou que eu recebo julgamentos das pessoas nossa, mas como ela fala, nossa, só ouvimos a voz da Gabs hoje, eu ouço bastante esses comentários assim. Eu preciso me lembrar da minha identidade em Cristo, né? Que é algo que a gente trabalha muito no livro, trabalha muito na mentoria. Por que Deus me fez assim? Inclusive, né? hoje foi o tema da live, da que a nossa gente está live. fazendo uma live sobre o livro e o terceiro propósito. Acho que foi esse, né, Rafa? Ser igual a gente precisa ser semelhante a Cristo. Então, um dos nossos propósitos nessa terra é ser semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo. Então, quando a gente estiver em dúvida, não sei qual que é, independente de onde eu estiver, o que eu estiver fazendo,
eu estou tentando ser igual a Cristo, É. né? Eu estou buscando ser igual, né? Quais são as características disso? E para isso a gente tem que conhecer ele bem de perto. Exato. Como eu vou imitar alguém que eu não sei como ele faz? Né? É só a intimidade, né? É verdade. É só a intimidade. E essa questão de propósito, eu trabalho em consultório, né? Eu sou psicóloga, atendo no consultório. E muitas pessoas chegam, principalmente, né, nessa fase de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Eu não sei o que é para eu fazer, né? Eu não sei qual que é o meu propósito de vida, qual que é o sentido de eu estar aqui, né? Começa a vir esses questionamentos. E lá no consultório é um pouco diferente a abordagem, né? Então a gente às vezes faz algumas listas, a gente se questiona, faz algumas perguntas, mas eu acho que é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Porque quando a gente vê, passou um tempão da vida e não teve nem essas experiências que você falou. Tudo que eu passei até agora me fez chegar até aqui, né? E se uma pessoa nunca tenta nada, mas não era aquilo que era meu propósito, mas está dentro. Né, você usou tudo que você aprendeu, né, todo esse tempo, desde lá da arte na praia, que já era lidar com cliente, também, né, captar cliente, dar cliente, fazer os gostos, até hoje você está usando tudo que você viveu. Né? Então, se você aí está assistindo, ainda tem dúvida, não sabe qual que é o seu propósito, como que eu começo a pensar sobre isso, parece que eu estou perdida, começa a anotar quais são as suas qualidades, é uma das coisas que a gente trata, o que eu faço de bom, quais são minhas qualidades, o que eu quero buscar, onde eu quero chegar. Essas perguntas a gente precisa fazer para a gente mesmo, com calma. Eu sempre indico escrever, porque a gente esquece, né? E aí ajuda a gente a chegar num propósito maior do que nós mesmos, porque o ser humano é egoísta mesmo, né? Então eu quero eu quero ganhar dinheiro, eu quero para mim, eu quero ter isso, e quando a gente chega nesse ponto, a gente vê que não é suficiente, né? Gabs, é isso. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar essa história, eu sei que vai inspirar muitas pessoas, e se vocês puderem, sigam a gente nas redes sociais, BW Talmidim no Instagram, também o @ da igreja, né, Família da Fé Pai Querer. Também a gente sempre posta algumas coisinhas de lá também sobre a agenda para as mulheres e todo o público em geral. É isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.